Olá, eu sou Felipe Ramos Siqueira, contador da Prefeitura de Assis, e vou apresentar para vocês o resultado das metas fiscais do último quadrimestre de 2024 do município de Assis. Então, essa audiência é em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, e vamos começar pelas receitas. A gente traz o primeiro quadro, que é a receita prevista em confronto com a realizada. Então, ela traz aquilo que aconteceu da arrecadação municipal, aquilo que foi previsto no orçamento e aquilo que foi realizado no ano de 2024. Então, a gente tem receitas correntes, impostos, taxas e contribuição de melhoria, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras transferências correntes, as receitas intraorçamentárias e as receitas de capital. Para 2024, foi previsto um orçamento de 632 milhões e 200 mil. Foi arrecadado 656 milhões, 876 mil, 676 e 10. Ou seja, aproximadamente 34 milhões 34 milhões a mais daquilo que foi previsto no orçamento inicial. Então, a gente conseguiu arrecadar aquilo que foi previsto no orçamento. Seguindo a parte da receita, a gente tem a evolução da receita. Esse quadro traz um comparativo das receitas de 2022, 23 e 24. Então, os últimos 3 anos, qual foi a arrecadação do município, se ela cresceu ou não. Então, em 2022, arrecadamos 548 milhões, 483 mil, 519,85. 2023, 581 milhões, 38.373,41, um crescimento de 6%. 2024, 656 milhões, 876 mil, 676,10, um crescimento de 13%. Então, a gente consegue ver por esse quadro que a receita municipal ela vem evoluindo com o crescimento do município, a arrecadação vem aumentando. E quais são as principais receitas do município? Tá? As receitas próprias do município, que é aquela que é arrecadada no próprio município, as principais são o IPTU, o Imposto de Renda Retido na Fonte, o ITBI, o ISS, as taxas e contribuições. A gente tem a receita patrimonial, que é o rendimento de aplicações financeiras, receita de serviços, as transferências correntes, o FPM, o IPVA, o ICMS, Fundeb, e outras receitas correntes. Tá? Depois, só para complementar, para dar o valor cheio, contribuição de melhoria, receitas intraorçamentárias, que andam dentro do próprio orçamento do município, e as receitas de capital. Passado a receita, tá? É importante lembrar aqui na audiência que esses valores são referentes ao município todo. Então, aqui eu tenho receita da Prefeitura, do Assisprev e da FEMA, não só da Prefeitura isolado. Assim, também é a despesa. Tá? Então, a despesa do município ficou em 500, pelo empenhado durante o ano, tá? Ficou em 648 milhões, 630 mil, 967,30. Volta ao anterior. E ela é dividida em pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes e despesas de capital. Depois a gente falar um pouco sobre receita e despesa, a gente vai entrar na parte que é o que pede exatamente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os índices municipais. O primeiro índice é a despesa com pessoal. Então, a gente pega tudo que o município gastou com o pessoal nos últimos 12 meses, o terceiro quadrimestre dá certinho de janeiro a dezembro. Tá? A despesa com o pessoal do município nesse período foi de R$ 263 milhões, 907 mil, R$ 72,21. Ela é confrontada com a receita corrente líquida do período, 539 milhões, 38.947,89. O percentual de aplicação com o pessoal ficou em 48,96%.
A lei de responsabilidade fiscal fala que o município tem que respeitar o máximo de 54%, e o limite prudencial é de 51,3%. Com esse quadro, a gente consegue observar que o município de Assis respeita esses limites e está até abaixo, bem abaixo. Próximo valor importante para o município é a despesa com saúde. Tá? O percentual da receita própria aplicada em saúde, conforme previsto na Constituição Federal. Tá? Então, a gente tem a base de cálculo, que é a receita de impostos e transferência de impostos, 325.542.998,32. Das despesas com saúde, o valor aplicado com recurso próprio foi de 74.712.744,22, um percentual aplicado de 22,95%. A Constituição prevê que o município tem que gastar no mínimo 15% das receitas de impostos e transferência de impostos com saúde. Gastamos 22,95%, um gasto acima daquilo que é previsto na Constituição. Assim como a saúde, a educação também tem um mínimo constitucional. O mínimo da educação é 25%. Então, da receita de impostos e transferência de impostos, o valor aplicado em educação foi de R$ 97.044.498, o que deu 29,3%. Também estamos acima do mínimo previsto pela Constituição, que é de 25%. O próximo quadro traz o resultado do Fundeb durante o exercício. Então, o Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, tá? Das receitas do FPM, ITR, ICMS, IPVA e IPI exportação, 20% já fica retido na fonte e vai para o fundo. Tá? E a gente recebe pelo número de alunos o valor do retorno do Fundeb. Então, nós tivemos de retenção na fonte em 2024, R$ 38.570.125,80. E recebemos de volta do Fundeb tivemos retido R$ 38.521.531,34. Retornou R$ 77.098.657,14. Tivemos um ganho com o Fundeb de R$ 38.570.125,80. Então, a gente tem um valor retido e o valor que retornou é maior do que aquilo que foi retido. A lei do Fundeb diz que, no mínimo, 70% daquilo que a gente arrecada do Fundeb tem que ser aplicado para pagamento de salários de profissionais da educação. Em 2024, nós aplicamos 91,03% com salários de profissionais da educação, acima dos 70%. E o restante com despesas diversas. Então, dos 77 milhões, nós utilizamos 76.662.004,97 em 2024. Próximo quadrinho um pouquinho mais simples, ele traz o resultado consolidado, acumulado do orçamento. Então, de receita realizada, 656.876.676,10. Despesas empenhadas, 648.630.967,30. Um resultado orçamentário superavitário de 8.245.708,80. O resultado primário do período, o resultado primário tem a finalidade de indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se a receita primária é capaz de suportar as despesas primárias. Tá? Então, a gente tem ali de receita primária, impostos, taxas e contribuição de melhoria, receita de contribuições, receita patrimonial. Dela a gente tira a receita de aplicações financeiras, transferências correntes, demais receitas correntes. Receita primária de capital e depois
a gente tem as despesas primárias correntes e de capital. Então, o confronto de receita primária e despesa primária deu um resultado primário de 5.191.142,40 positivo. Já encerrando a nossa apresentação, a gente traz um quadro comparativo de tudo aquilo que a gente falou até agora. Tá? Então, a gente tem uma meta prevista na LDO para cada item que a gente apresentou aqui, e aqui traz o resumo deles. Então, a meta de arrecadação era de 632.200.000. Foi arrecadado 656.876.776,10. Um valor acima do que foi previsto. A despesa prevista 632.200, foi gasto 648.630.967,30. No confronto de receita e despesa, a gente teve um superávit. O índice de pessoal, a gente tem que gastar no máximo 54, ficamos com 48,96. O índice de saúde, tem que aplicar no mínimo 15%, aplicamos 22,95%. O índice da educação tem que ser no mínimo 25%, foi aplicado 29,03%. Desta forma, a gente consegue avaliar que o município de Assis vem respeitando as metas da LDO, vem cumprindo com a lei de responsabilidade fiscal e está enquadrado dentro das normas legais. Sendo assim, é o que a gente tem para apresentar. Tá? Me coloco à disposição na Prefeitura Municipal. Quem quiser mais alguma informação, é só nos procurar. Muito obrigado.